aguardando o pessoal chegar à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a ação de dissolução parcial de sociedade, um tema extremamente importante, alocado dentro dos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, que tem uma grande interlocução, na verdade, com o direito empresarial, e a gente vai discutir os aspectos mais controversos, os aspectos mais relevantes da ação de dissolução parcial de sociedade. Tá? É um prazer estar com vocês, é um prazer ter aqui a possibilidade de dialogar e de discutir um tema tão importante. Né? Vamos aguardar o resto do pessoal chegar para que a gente possa começar a nossa aula e debater esse tema, como eu disse, dos mais caros, em se tratando de procedimentos especiais do CPC de 2015, ok? Pessoal, para não prejudicar a agenda de ninguém, tá? Vamos começar a nossa aula. Estejam apostos aí. Quem chegar depois vai pegar o bonde andando. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Estar aqui para falar de um tema que para mim é muito caro, para a gente discutir e debater os principais pontos relacionados à ação de dissolução parcial de sociedade. Esse tema que é extremamente relevante em nível prático, né, e também a nível teórico, para aqueles que estão estudando para concurso. Esse assunto tem sido exigido nas provas, tá? Não só na prova objetiva, prova subjetiva e também em provas orais. Tá? Por isso que é um tema que exige uma reflexão maior, exige uma discussão mais ampla, e eu peço para vocês a atenção máxima, anotem aí os pontos centrais, dúvidas no chat, e vamos começar a falar sobre a tal da ação de dissolução parcial de sociedade, que está prevista no Código de Processo Civil a partir dos artigos 599, ok? Vamos lá. O primeiro ponto importante é que o Código ele comete um equívoco conceitual ao denominar a ação de dissolução parcial de sociedade. Apesar de ser uma nomenclatura já utilizada já muito pela doutrina e pela jurisprudência, o termo ele é equívoco. Por que é equivocado falar-se em ação de dissolução parcial de sociedade? Veja só, a dissolução ela pressupõe o estado de extinção da sociedade. Ou seja, quando a gente utiliza a nomenclatura dissolução, pressupõe-se que a sociedade será extinta, de tal sorte que usar a expressão dissolução parcial é contraditório. Tá? A expressão dissolução, a gente utiliza, o termo dissolução, a gente utiliza quando nós vamos tratar efetivamente de um processo de extinção da sociedade em si. Quando está em jogo, por exemplo, a saída de um eventual sócio, de um ou mais sócios, a gente não utiliza a expressão dissolução, nós utilizamos a expressão resolução da sociedade. Resolução é a expressão mais correta, tanto que é a expressão adotada pelo Código Civil, ao tratar da saída de um ou mais sócios da sociedade com a manutenção da estrutura societária. Por isso que a própria expressão ação de dissolução parcial de sociedade, ela é equivocada porque nós utilizamos a expressão dissolução, o termo dissolução, para quando vamos efetivamente extinguir a sociedade, passar por um processo de liquidação, e aí sim, a expressão dissolução ela é adequada. Portanto, esse termo, que já está consolidado na doutrina e na jurisprudência, é um termo equivocado, né, e é importante fazer essa ressalva, porque quando vocês forem estudar, né, e principalmente analisar os dispositivos do Código Civil, vocês verão, né, que se trata efetivamente de resolução parcial de sociedade e não de dissolução parcial de sociedade. Tá? Mas, lógico que essa foi a expressão adotada pelo Código de Processo Civil e, né, já consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, mas fica aqui o destaque, principalmente porque examinadores, por exemplo, em provas orais, enfim, gostam de tratar de discutir a nomenclatura, né, para saber se efetivamente vocês estão atentos a essas peculiaridades e a esses detalhes que envolvem, né, os meandros jurídicos, ok? Então, se trata aí de ação de resolução parcial de sociedade. Esse tipo de demanda ele é utilizado nas situações em que nas quais nós teremos uma saída de um ou mais sócios, né? Não se porá fim à sociedade, mas um ou mais sócios pretendem, né, sair da sociedade e, dependendo das mais diversas circunstâncias, né? Um sócio, lógico, vai se retirar da sociedade porque houve falecimento ou porque, né, exerceu o seu direito de retirada, o seu direito de recesso,
ou foi excluído da sociedade, uma exclusão que pode se processar judicialmente ou extrajudicialmente. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vão achar ao chat, se tiver muito rápido, enfim, podem fazer as considerações de vocês. O primeiro ponto é esse, né? Que a expressão é equivocada, porque o ideal seria falar em ação de resolução de sociedade, né? Na qual nós temos a saída de um ou mais sócios da estrutura societária. Ok? E tem um ponto importante. Segundo ponto, olha só. Esse procedimento especial regulado a partir do artigo 599 do Código de Processo Civil, ele não estava regrado no CPC de 73, ok? Nós não tínhamos procedimento especial da ação de solução parcial de sociedade no CPC de 73, de tal forma que esse procedimento especial no CPC de 2015, ele é novo. O que nós tínhamos antes, que é interessante, era o seguinte, o que nós tínhamos era uma regulamentação do procedimento judicial da dissolução societária. Veja que o Código de Processo Civil 173, ele fazia remissão a dispositivos do Código de Processo Civil de 39, que estavam vigorando efetivamente. Né? O Código de Processo Civil de 73 deu ultratividade a dispositivos do Código de Processo Civil de 39, que regulava em seu teor a dissolução societária. Isso, né, nós estamos falando em sentido pleonástico aqui, na dissolução total, ou seja, havia uma regulamentação processual da dissolução total, mas não da dissolução parcial. Ou seja, né, no CPC de 2015, nós passamos a ter uma regulamentação da dissolução parcial de sociedade, da resolução societária, mas não tivemos, o legislador perdeu a oportunidade de regular também o procedimento judicial da dissolução da sociedade em si, da dissolução total. Tá? Ou seja, temos o CPC de 2015, a regulamentação da dissolução parcial, mas não temos da dissolução total. E o que aconteceu? O CPC de 2015, né, ele, de certa forma, afastou, né, e revogou a aplicação do CPC de 39, estabelecendo lá no artigo 1046 que esses procedimentos especiais, né, que antes estavam regulados pelo CPC de 73 e que não mais subsistem, eles serão regrados pelo procedimento comum, na forma 300, a partir do 318 do Código de Processo Civil. Ou seja, ponto importante, a dissolução total de sociedade, ela não está regrada dentro do âmbito do procedimento especial. Não há um procedimento especial para a dissolução total da sociedade. Ou seja, nesse caso, nós vamos nos valer do procedimento comum, tá? Será utilizado o procedimento comum para a dissolução total. O que, de certa forma, é criticado porque o processo societário ele envolve uma série de peculiaridades, né? Principalmente quando você passará a fase de liquidação, a fase de apuração de haveres, existem certas peculiaridades que demandam uma procedimentalização própria. Ou seja, o que acontece? No CPC de 2015, nós temos a regulação, né, em termos de novidade da ação de solução parcial de sociedade, que antes, né, a ação de solução parcial de sociedade, ela era efetivamente, os contornos procedimentais foram estruturados principalmente pela jurisprudência do STJ e muito da jurisprudência do STJ foi, né, incorporada pelo CPC de 2015, mas hoje não temos uma procedimentalização especial para dissolução total, de tal sorte que, o que acontece? A dissolução total de sociedade será regulada pelo procedimento comum, com algumas peculiaridades, né? Eu gosto sempre de destacar que, por exemplo, o professor Fred Dier, os professores Antônio do Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, estabelece o seguinte, olha, né, como não temos mais subsistindo dispositivos do CPC de 39, a ação de solução total será regulada pelo procedimento comum, mas com as peculiaridades que estão estabelecidas no Código Civil, principalmente ao tratar da liquidação societária. E eu defendo ainda que é possível um intercâmbio com a chamada ação de solução parcial de sociedade no que diz respeito a algumas peculiaridades, algumas técnicas processuais que podem ser incorporadas e podem ser trazidas do procedimento especial
da ação de dissolução parcial da sociedade para a dissolução total. Então, olha o que aconteceu. Antes nós tínhamos a regulamentação da dissolução total e não tínhamos da dissolução parcial, de tal forma que a dissolução parcial o procedimento foi muito construído pela jurisprudência do STJ e nós bebíamos da fonte, havia uma interlocução com a dissolução total. Hoje nós invertemos a situação, nós temos a regulamentação do procedimento especial da dissolução parcial e não temos a dissolução total, que vai seguir o rito do procedimento comum, lógico, com as peculiaridades do próprio Código Civil e com intercâmbios de técnicas processuais com o rito da ação de dissolução parcial de sociedade, ok? Então, se vocês forem questionados qual o rito procedimental para a ação de dissolução total, será o rito procedimental do procedimento comum, com a possibilidade de utilização, inclusive, de técnicas processuais que estão na ação de dissolução parcial de sociedade, com as peculiaridades, inclusive, para o procedimento liquidatório da sociedade, qual o critério que será adotado para, eventualmente, chegar-se ao valor a distribuir entre os eventuais sócios. Beleza? Então, acho que ficou claro. Se tiver alguma dúvida entre vocês, podem perguntar no chat, mas eu vou só revisar o seguinte, dizer para vocês, primeiro, que a expressão ação de dissolução parcial de sociedade ela é equivocada. Por quê? Porque a dissolução pressupõe a extinção da sociedade. Então, o termo correto seria resolução da sociedade, que implica na saída de um ou mais sócios, mas com a manutenção da estrutura social. Quero dizer para vocês que antes o CPC de 73 não regulava a ação de dissolução parcial de sociedade. É um procedimento especial novo, previsto no CPC de 2015. E antes do CPC de 73, nós tínhamos uma remissão ao CPC de 39, mantendo ativo o procedimento da ação de dissolução total, de tal sorte que, antes do CPC de 2015, nós tínhamos uma regulamentação procedimental da dissolução total, mas não tínhamos da dissolução parcial de sociedade. Muitos dos seus aspectos foram construídos pela jurisprudência do STJ. Hoje a coisa se inverteu, nós temos a regulamentação do procedimento especial da dissolução parcial de sociedade, não temos a dissolução total, foi afastada pelo 1046 do Código de Processo Civil, de tal sorte que a dissolução total hoje é regrada pelo procedimento comum. Lógico, sempre voltando os olhos para o próprio Código Civil, que traz os aspectos relacionados à liquidação da sociedade, o procedimento através do qual ela vai ser dissolvida, mas também eu não vejo nenhum empecilho em dialogar com a ação de dissolução parcial de sociedade, com a aplicação de algumas de suas técnicas processuais para a dissolução total de sociedade, ok? Se tiver alguma dúvida, mandem no chat. Estou aqui extremamente didático para que vocês possam compreender os contornos procedimentais da ação de dissolução parcial de sociedade, ok? Vencemos o primeiro ponto, então. É importante que vocês registrem isso aí no caderno de vocês. O segundo ponto é o seguinte, olha, veja só, a resolução de sociedade, né, ou seja, a saída de um ou mais sócios com manutenção da estrutura societária, ela tem uma característica central. Ela, regra geral, está relacionada a sociedades chamadas sociedades de pessoas, né? Dentro da classificação da estrutura societária, nós temos as sociedades chamadas sociedades de pessoas e as sociedades de capital. As sociedades de pessoas são aquelas nas quais as características dos sócios elas são relevantes para a consecução do objeto societário. Então, o perfil de cada um é relevante para o desenvolvimento e para a execução do objeto societário. Por sua vez, na sociedade de capital, o que interessa é o valor que cada sócio ou acionista aporta para a sociedade para o desenvolvimento do seu objeto. Então, não é relevante, né, a característica do sócio ou acionista. O que é relevante é o valor que ele aporta, né? Isso tradicionalmente ocorre nas sociedades tradicionalmente de capitais, são, por exemplo, as sociedades anônimas, né? São sociedades tradicionalmente chamadas de sociedade de capital. O que importa é o valor aportado por cada acionista, né? Principalmente nas sociedades anônimas de capital aberto, que são aquelas que negociam os seus valores mobiliários na bolsa de valores ou no mercado balcão. Nessas fica mais claro, né, que o que é importante é o valor aportado. Você vai lá, compra e vende as ações de uma forma muito tranquila, né, e com essa possibilidade de ingresso e saída de eventuais acionistas. Na sociedade de pessoas, esse livre ingresso ele não é tão simples assim, principalmente porque, como eu disse, o que importa é a característica de cada sócio para a contribuição para a consecução do objeto societário. De tal maneira que
a resolução parcial de sociedade, a dissolução parcial, ela tradicionalmente ela é utilizada para sociedades de pessoas, tá? Nas quais as características de cada sócio é importante. Então, a sua saída segue um procedimento específico e por isso que nós utilizamos a resolução de sociedade. Acontece que o próprio Código de Processo Civil, ele reformulou esses parâmetros na linha do que já estabelecia o STJ. O que o STJ dizia? O STJ dizia o seguinte, olha, imagine uma sociedade anônima de capital fechado de cunho familiar. Sabe aquelas sociedades, né? Capital fechado não negocia seus valores mobiliários na Bolsa de Valores ou no mercado balcão. Sociedade de capital fechado, com características familiares, né? Os eventuais acionistas são membros de uma família, então o perfil de cada acionista é importante para a consecução do objeto da sociedade, de tal sorte que o que é que acontece? Nesses casos, o STJ já admitia o uso da ação de solução parcial de sociedade para as sociedades anônimas de capital fechado de cunho familiar, diante dessa peculiaridade, porque esses tipos societários mais se aproximavam de sociedade de pessoas do que sociedade de capital. E aí o STJ evoluiu seu entendimento para compreender que, em se tratando de sociedade anônima de capital fechado, você pode utilizar a ação de dissolução parcial de sociedade, independentemente de ter cunho ou característica familiar, porque na sociedade anônima de capital fechado, como não há esse livre ingresso, como acontece em regra nas sociedades anônimas de capital aberto, nesses casos há um forte laço que une os acionistas e as características deles são importantes para a consecução do objeto societário. De tal forma que vai um ponto aí importantíssimo. O Código de Processo Civil admite que a ação de solução parcial de sociedade tem como objeto uma sociedade anônima desde que capital fechado, tá? Uma SA de capital fechado. Lembrando que a SA é regulada pela Lei 6404 de 76. Então, desde que seja uma SA de capital fechado e acionistas que representem pelo menos 5% ou mais do capital social, demonstre que ela não pode, né, atingir o seu fim. Por que ela não pode atingir o seu fim? Porque, eventualmente, a saída desse acionista pode gerar abalo no desenvolvimento do objeto societário de tal forma que ela precisa se reestruturar. E aí o Código, no 599, parágrafo 2º, admite que a ação de solução parcial de sociedade tem como objeto uma SA de capital fechado, ok? Desde que 5% ou mais do capital social, né, comprove efetivamente que a sociedade não pode preencher o seu fim. Então, na verdade, o que o Código de Processo Civil fez foi consolidar algo que já estava estabelecido na jurisprudência do STJ, apesar de críticas contundentes da doutrina, a exemplo do professor Marlon Tomazetti, que é um exímio, né, doutrinador de direito empresarial, e questiona essa possibilidade de uso da ação de solução parcial para sociedades de capitais, mais especificamente para a sociedade anônima. Beleza? Pessoal, feedback aí, alguma dúvida? Mandei mensagem aí no chat. O ritmo tá legal? Mandei mensagem aí para eu saber se o ritmo tá legal, se estão compreendendo os contornos. Não pode tirar o olho da tela, tá? Mas mandem aí mensagem no chat só para eu saber se tá tudo tranquilo, ok. Massa, ótimo, beleza, tá ok, ritmo ok, massa. Qualquer dúvida, mandem mensagens aí, beleza? Então, esse é um ponto importante, tá? A ação de solução parcial de sociedade pode ter por objeto uma SA de capital fechado. E o que engloba a ação de solução parcial de sociedade? Veja, a ação de solução parcial de sociedade, ela pode ter por objeto, primeiro, a dissolução parcial da sociedade em si, ou seja, o que a gente chama de resolução da sociedade, a saída de um ou mais sócios. Eu posso propor uma ação pelo procedimento especial, uma ação de solução parcial de sociedade, nesse caso especificamente, quando estiver em jogo a saída de um sócio, tá? Por quais razões? O 599, ele deixa claro, tá? Principalmente no inciso 1º, o seguinte, ó, o CPC diz que a ação de solução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples, ou seja, a ação de solução parcial de sociedade não tem como objeto só as sociedades empresárias,
Lembrando que as sociedades empresárias são aquelas que executam, né, atividade empresarial na forma do artigo 966, atividade econômica organizada, exercida de forma profissional, voltada à produção e ou circulação de bens ou serviços. Ou sociedade simples, que é não empresária, que não executa o objeto típico do 966. E, nesse caso, eu posso ter por objeto da ação de dissolução parcial de sociedade a resolução da sociedade, veja que o código fala em resolução aí, né? Nos casos em que haja, né, falecimento de um dos sócios, então, o sócio vai sair da sociedade em razão do seu falecimento, ou nas hipóteses que o sócio é excluído, lembrando que o sócio pode ser excluído judicialmente, né, ou extrajudicialmente, lembrando da hipótese clássica de exclusão extrajudicial, que está no 1085 do Código Civil, né, que permite que os sócios, né, excluam, nas sociedades limitadas, excluam o sócio minoritário, né, os demais sócios podem excluir o sócio minoritário na sociedade limitada, quando, né, existir previsão de justa causa no contrato social, ele praticou um ato que afronta a estrutura societária, prejudica o desenvolvimento do objeto societário, e ele pode ser excluído extrajudicialmente, o sócio minoritário. Então, a ação de resolução parcial de sociedade pode ter por objeto, no caso especificamente, as situações que envolvem a exclusão do sócio, ou também as situações que envolvem o exercício do direito de retirada ou recesso. E aqui, quero que vocês anotem, né? O que seria o exercício de direito de retirada ou recesso? Apesar de alguns autores tratarem as expressões como sinônimas, a exemplo do professor Sérgio Campinho, também um grande doutrinador de direito empresarial, tradicionalmente a doutrina diferencia o direito de retirada do direito de recesso. Usa-se a expressão direito de retirada quando envolve aí a saída imotivada do eventual sócio. Ele não é obrigado a permanecer vinculado à sociedade e exerce o seu direito de se retirar. Ele pode fazer isso? Pode. Né? Ele tem que notificar a sociedade, tem que dar um prazo para a sociedade de pelo menos 60 dias do recebimento da notificação, né? Na forma do que dispõe o Código Civil, mas ele pode sair. Ninguém é obrigado a permanecer compulsoriamente vinculado a uma sociedade, e aplica-se analogicamente a previsão do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a impossibilidade de alguém permanecer compulsoriamente vinculado a uma associação, enfim. Ok? Então, o direito de retirada, utiliza-se essa expressão quando a saída é imotivada, e o direito de recesso, ele envolve aí a saída do sócio nas hipóteses em que o sócio discorda, ele dissente de uma deliberação societária. Por exemplo, nos casos do artigo 1077 do Código Civil, lá nas sociedades limitadas, quando a gente vai tratar especificamente da possibilidade de o sócio sair quando ele discorda de uma deliberação societária, por exemplo, quando ela envolve alteração no contrato social, quando ela envolve hipótese de fusão, incorporação societária, nesses casos ele pode exercer o seu direito de recesso, que é a sua saída motivada. Ele discorda de uma deliberação societária, ok? Então, primeiro a gente tem a possibilidade de utilizar a ação de dissolução parcial de sociedade para a resolução em si da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Para a saída em si de um eventual sócio da sociedade, um ou mais sócios, ok? Beleza? E também posso me valer da ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres. E aí entra um ponto controverso. Seguinte, ora, se eu vou me utilizar desse procedimento especial para a apuração de haveres, e as situações não se confundem, né? Uma coisa é você resolver a sociedade, deliberar sobre a saída do eventual sócio. Outra coisa é você deliberar sobre o montante que ele tem a receber em decorrência dessa saída, que a gente chama de apuração de haveres. Tá? Então, aqui nós teríamos duas situações distintas. Né? A ação clássica de dissolução parcial da sociedade é que tem por objeto a resolução da sociedade, mas ela pode também ter por objeto a apuração dos haveres que o eventual sócio tem a receber. Beleza? Ponto importante. Então, o STJ já havia discutido antes do CPC de 2015 a possibilidade de você cumular a dissolução parcial da sociedade com a apuração de haveres. O Código, hoje, ele já deixa isso claro e permite que você cumule a resolução da sociedade com a apuração de haveres. De tal forma que você pode tanto ter por objeto só a resolução, nos casos em que, né, o sócio quer que seja
efetivamente concretizar a sua saída da sociedade, inclusive com a alteração, né, do contrato social junto ao órgão competente, se for sociedade empresária na junta comercial, se for sociedade simples, no registro civil de pessoas jurídicas. Tanto como eu posso ter aí a possibilidade de propor uma ação de solução parcial da sociedade, que aí não seria bem de solução parcial, porque eu busco exclusivamente, no caso, a apuração dos haveres. O que é a apuração dos haveres? É, efetivamente, estimar o que é que o sócio tem a receber em razão da sua saída da sociedade, beleza? Eu posso acumular as duas coisas, posso, e tradicionalmente isso está conectado. Mas pode ser, por exemplo, que um sócio tenha saído, houve a mudança, né, do contrato social, do ato constitutivo, mas ele não recebeu os valores que tinha para receber. E aí eu posso propor a chamada ação de solução parcial da sociedade só para ter como objeto a apuração dos haveres a receber. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos que eu posso acumular as duas coisas, eu posso me valer do procedimento especial só para uma delas, mas quando eu uso a chamada ação de solução parcial só para apuração de haveres, seria uma ação para apuração de haveres, e não uma resolução parcial, porque a resolução já foi efetivada, já foi concretizada. E aí, vejam, e aí prestem atenção nisso, quando eu cumulo os pedidos, a resolução da sociedade com a apuração de haveres, a decisão judicial que delibera sobre essa ação de resolução parcial da sociedade, ela terá dois capítulos distintos, né? Dois capítulos decisórios. Um que vai resolver a sociedade, vai deliberar sobre a resolução da sociedade, e aí veja que esse capítulo ele vai ter um quê? Vai ter uma natureza constitutiva negativa. O sócio acionista sai da sociedade. Então, eu tenho uma ação, uma eficácia constitutiva negativa. Tanto também, né, eu teria uma eficácia condenatória dessa decisão, porque se eu cumulo com a apuração de haveres, haverá uma condenação para o pagamento dos valores devidos ao sócio acionista pela sua saída da sociedade. Beleza? Então, essa decisão terá dois capítulos decisórios com eficácia constitutiva negativa e com eficácia condenatória. Ok? Beleza? Se há acumulação. A Nubia perguntou o seguinte, vamos lá, só uma pausazinha. A segunda hipótese, apuração de haveres, se aplica para a exclusão extrajudicial do sócio minoritário? Sim, Núbia, também se aplica se houver resistência ao eventual pagamento dos valores, porque pode ser que o sócio seja excluído extrajudicialmente e não tenha recebido os valores que lhe são devidos. Ele pode ingressar com a ação pelo procedimento especial exclusivamente para deliberar acerca da apuração dos haveres a receber, do montante que ele tem para receber. Beleza? Sanada a dúvida? Ótimo. Então, anotem aí que é possível a acumulação dos pedidos, como também é possível que você só ingresse com a demanda ou para a resolução societária ou para a apuração de haveres. Ok? Alguma dúvida aí? Núbia, respondi sua pergunta? Tudo tranquilo? Vocês estão bem aí? Indo devagarzinho para vocês irem absorvendo, tem vários pontos, inclusive direito processual civil, direito empresarial, que a gente vai discutindo nesse tipo de demanda. Beleza? Tudo certo? Vejam como direito empresarial é fácil, né? Direito processual civil é tranquilo. Devagarzinho que a gente vai fatiando e fica muito simples. Beleza? Então, preste atenção nesse ponto, né? Se você acumula os pedidos, você tem um capítulo com eficácia constitutiva negativa e um capítulo decisório com eficácia condenatória, ok? E aí vocês estão visualizando o nosso slide e o tópico 3 a gente já venceu, a possibilidade de você ter como objeto da ação de solução parcial da sociedade uma sociedade anônima de capital fechado, desde que 5% ou mais do capital social dos sócios ou dos acionistas que representam o capital social, eles comprovarem que a sociedade não pode preencher mais o seu FII. E o tópico 4 tem uma pergunta interessante, né? Eu posso usar a ação de dissolução parcial de sociedade em sociedades em comum? Veja, essa é uma pergunta interessante, lembrando que, vou lembrar a classificação societária, nós temos as sociedades personalizadas e as sociedades despersonalizadas. Parece um contrassenso, né? Quem se tratando de sociedade, pessoa jurídica de direito privado, né, ela tem que ser personalizada, ela adquire a personalidade jurídica com o seu registro, né? Mas, né,
o Código prevê duas figuras centrais no que ele chama de sociedades despersonalizadas, que não adquiriram personalidade jurídica própria, que é o caso da sociedade em comum, que eram as antigas sociedades de fato ou irregulares, hoje estão englobadas dentro da nomenclatura sociedades em comum, e regulada lá no artigo 986, a partir do 986 do Código Civil, são aquelas sociedades que não levaram seu ato constitutivo a registro, ou não têm um ato constitutivo, mas que desenvolve, né? Há uma comunhão de esforços ali dos sócios e desenvolve um objeto, né, societário. E, além disso, outro tipo de sociedade despersonalizada é a sociedade em conta de participação, que é aquela na qual nós temos o sócio oculto, né, e o sócio ostensivo. Essa sociedade ela não adquire personalidade jurídica, mesmo que o contrato seja levado a registro, né? A típica sociedade anônima de verdade, né? Porque ela não aparece, a sociedade não aparece. Aí há um anonimato real da sociedade. Beleza? Então, são dois tipos de sociedades despersonalizadas. Qual a razão da minha pergunta? Por que eu perguntei se eu posso usar uma ação de solução parcial de sociedade em uma sociedade em comum? Veja, essa é uma pergunta interessante, porque se você for ao 599, parágrafo 1º do Código, ele vai dizer o seguinte, olha, a petição inicial da ação de solução parcial de sociedade, além dos requisitos que estão estabelecidos lá no 319 do Código de Processo Civil e 320, deve ser acompanhada do contrato social consolidado. Veja que esse dispositivo tem que ser lido também junto com o parágrafo 2º, que nem sempre a sociedade é contratual, né? Se ele permite a dissolução parcial de sociedade anônima, então eu tenho uma sociedade institucional. O ato constitutivo não é um contrato, é um estatuto, tá? Então, não é um contrato, é um estatuto. Ou seja, ele pede que a petição inicial seja acompanhada de do contrato social consolidado, do ato constitutivo consolidado. Veja, se a sociedade em comum é uma sociedade despersonalizada, cujo ato constitutivo não foi levado a registro, ela não terá um contrato social consolidado. Vocês vão, né, de anuir comigo que ela não terá um contrato social consolidado. Então, a princípio, a primeira leitura que você faz é, olha, eu não posso ter uma sociedade em comum como, né, objeto de uma ação de solução parcial de sociedade. Mas veja, alguns autores discordam desse ponto, dizem o seguinte, olha, lembre-se que aplico supletivamente, subsidiariamente às sociedades em comum as regras da sociedade simples. E lá na sociedade simples eu tenho previsão para a resolução parcial de sociedade. Então, alguns autores defendem que eu posso usar a dissolução parcial também para as sociedades em comum. Isso é um ponto controverso, porque o parágrafo único do 599 prevê expressamente que eu tenho que ter como documento essencial a propositura da demanda, tá? Como documento essencial a propositura da demanda, eu tenho que ter necessariamente o contrato social consolidado. Ok? Mas muitos vêm defendendo pela aplicação supletiva e subsidiária das regras da sociedade simples, que a sociedade em comum também pode ser objeto da ação de solução parcial de sociedade. Ok? Isso é um ponto interessante. Poucos autores tratam especificamente desse tema, mas é um tema relevantíssimo, pode ser objeto de questionamento para você, ou na prática, né? Na prática você pode ter uma situação em que um sócio, uma sociedade não foi levada a registro, e aí busca-se, né, uma saída de um eventual sócio, ou na prática, na parte teórica também, nos concursos, enfim, isso pode ser questionado para vocês, beleza? Então, há duas correntes, tem autores que entendem que não, tem autores que entendem que sim, que seria possível ter como objeto de uma ação de solução parcial de sociedade uma sociedade em comum, tá? Uma sociedade em comum. Beleza? Tranquilo? Então, esse é um ponto que vocês vão procurar nos livros, poucos livros tratam, mas que eu já estou esclarecendo para vocês, beleza? Então, em relação à sociedade comum, lembrando que sociedade comum é um tema muito importante. Nós temos muitas sociedades em comum na prática, né, que não são adequadamente formalizadas e gera vários imbróglios societários que precisam ser resolvidos adequadamente. Ok? Beleza? Então, vamos para o próximo slide, tá? Para a gente tratar especificamente da legitimidade ativa para a propositura da ação de dissolução parcial de sociedade. Quem são os legitimados para a propositura desse tipo de demanda, ok? E aqui eu já começo com o inciso 1º do artigo 600, que é um inciso que precisa ser lido com maior amplitude. O inciso 1º diz que
ele confere, na verdade, legitimidade para a propositura da ação de solução parcial de sociedade ao espólio do sócio falecido, né, quando a eventual totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Veja que essa legitimidade conferida ao espólio, ela só pode ser admitida se você ainda não concluiu a partilha. Você tem que ler o inciso primeiro com o inciso segundo, porque se eu já concluí a partilha, falece legitimidade ao espólio. Quem terá legitimidade são os sucessores. Os sucessores terão legitimidade para propor esse tipo de demanda. Agora veja, né? Ele confere legitimidade ao espólio quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Porque, veja, pode ser que o contrato social preveja o ingresso automático de todos os sucessores na sociedade quando do falecimento do sócio. Então, pode ter uma cláusula lá no contrato social dispondo, em caso de falecimento do sócio, os eventuais herdeiros ingressarão automaticamente na sociedade. Mas esse tipo de cláusula não é comum, longe de ser comum. É uma cláusula que geralmente não consta dos contratos sociais. E aí, por isso que o espólio tem legitimidade para propor essa ação de solução parcial de sociedade, principalmente, e aí é um ponto importante, principalmente quando, né, ele vai objetivar aí a apuração de haveres, tá? Nesse caso, quando a sociedade já não admite o ingresso, né, da totalidade dos sucessores, dá legitimidade ao espólio para a apuração de haveres, porque para a maioria dos autores, em caso de falecimento, o sócio já teria saído da sociedade, essa resolução seria de pleno direito. Faleceu o sócio, de pleno direito, ele já se desliga da sociedade, e aí seria uma questão relacionada à apuração dos haveres, do montante que se tem a receber em razão do falecimento do sócio, beleza? E aí, lógico, vejam que é muito importante isso, em razão do falecimento, até defendo esse ponto, não é o espólio não passa a ingressar na sociedade, o espólio não passa a ser sócio, né, de forma alguma. Né? O espólio tem legitimidade para propor essa demanda justamente para apurar os montantes que se quer receber para que ele seja partilhado na competente demanda, né? Por exemplo, no inventário, ok? Agora, se já se procedimentalizou a partilha, os eventuais sucessores é que têm legitimidade para propor esse tipo de demanda, beleza? Agora tem um ponto interessante, ó. Veja só, pouquíssimos doutrinadores tratam disso. Imagine você que o objetivo do espólio não seja promover a apuração de haveres. Imagine você que existe uma cláusula, né, permitindo o ingresso automático de todos os sucessores na sociedade. Tem a cláusula lá, ó, permitido o ingresso de todos os sucessores em caso de falecimento do sócio. Todos ingressam na sociedade, beleza. Agora veja, será que o espólio não teria legitimidade para propor uma ação como essa, não necessariamente para obter a condenação na apuração de haveres dos valores que se tem a pagar aos sucessores, porque eles ingressaram na sociedade? Veja, lembre-se que o espólio precisa estimar basicamente quanto cada sócio tem a receber, quanto cada sucessor tem a receber. Será que ele não poderia propor uma ação de solução parcial de sociedade com o objetivo exclusivamente declaratório, para se declarar qual a proporção cabível a cada sucessor, para que isso seja adequadamente firmado no inventário? Alguns autores defendem isso, é um ponto pouquíssimo discutido na doutrina. Eu admito que sim, né, ampliaria aí, de certa forma, o objeto, apuraria os haveres apenas a título declaratório para que isso pudesse constar no eventual inventário, ok? Mas confesso que esse é um ponto extremamente controverso. Além disso, o Código estabelece a legitimidade à própria sociedade, né? E aí, esse inciso 3º do artigo 600, ele é um inciso que precisa ser lido com cuidado. Ele diz o seguinte, ó, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social.
E aí, preste atenção aqui, que eu vou explicar para vocês duas interpretações desse inciso terceiro. Uma interpretação seria o seguinte: o contrato social prevê o ingresso automático dos sucessores, mas os sócios remanescentes resistem. Eles dizem, olha, não quero, não vou permitir a entrada. Essa seria uma interpretação possível, mas é uma interpretação questionável. Por quê? Porque estimularia a resistência dos sócios, ou seja, o descumprimento de uma cláusula contratual, o que não é bem aceito pela doutrina. Olha, então o Código de Processo Civil está estimulando a resistência dos sócios remanescentes para descumprir uma cláusula do contrato social, e aí forçaria, né, o ingresso na ação de solução parcial à sociedade. A melhor leitura, talvez, desse dispositivo é que o contrato social tem uma cláusula de resistência ao ingresso de novos sócios. Então, eles estão só fazendo, né, só exercendo o seu direito de não permitir a entrada de novos sócios. Não é que o contrato social prevê a entrada de todos os eventuais sucessores. Ele não prevê a entrada dos sucessores, ele garante o direito dos sócios remanescentes de se oporem ao ingresso de novos sócios. Então, a melhor leitura talvez seria essa, de que o contrato social ele garante ali o direito dos sócios remanescentes de estabelecer uma oposição ao ingresso de novos sócios. E aí, nesse caso, a sociedade teria legitimidade para propor a ação de solução parcial da sociedade para resolver, né, essa questão especificamente e apurar os haveres dos eventuais sucessores do sócio que faleceu. Ok? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui ou está tudo claro? Ou vocês estão 100%? Ou vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada, né? Professor, boa noite. Boa noite. Se tiver alguma dúvida, eu peço só que... Fala aí. Na verdade, eu vou ser bem sério com o senhor. Eu acabei de chegar na live, estava aqui brigando com o meu computador para ver se ele pegava, que estava travando com sua porra. Aí entrei agora. Peço até desculpa ao senhor aí, mas... Nada, o senhor vai disponibilizar esse slide aí depois? Vou disponibilizar o slide e a aula também para quem estiver aqui agora, tá? Ok, e aí, perfeito. Disponibilizar a aula, você pode pegar a aula no começo. Seguinte, quem fala, como é teu nome, cara? Lucas. Lucas, se tiver alguma dúvida, manda no chat, tá? A gente pediu para todo mundo desligar o microfone para não dar interferência. Tudo bem. Mas não tem problema. Mas se tiver alguma dúvida, manda no chat, beleza? Tranquilo. Um abraço para você e saiba que a aula vai ficar disponibilizada, toda a aula além do slide, beleza? Obrigado, abraço. Um abraço. Fica aí. O Cauê falou que tá tranquilo. Tudo certo com vocês? Nenhuma dúvida? Ótimo. Entrei em pontos controversos já, explicando devagarzinho para vocês terem clareza solar, né, desse procedimento que eu estou falando aqui para vocês hoje. Vocês não vão encontrar de forma completa em nenhum livro, garanto para vocês. Tá? Ok? Beleza? Então vamos continuar, já que vocês não têm dúvidas. Se tiverem, mandem aí no chat. Além disso, vamos lá. Então, confere-se. Muito didático. Obrigado, já. Obrigado. Além disso, confere-se legitimidade para a propositura da ação de solução parcial à sociedade quando, né, nas hipóteses em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Então, quando a lei não autoriza que a sociedade exclua extrajudicialmente o sócio, ela permitiria a propositura de uma ação de resolução parcial de sociedade. Tá? E agora, então veja só, a sociedade estaria legitimada, né, quando, eventualmente, os sócios sobreviventes não admitem a entrada dos sucessores e também quando ela não é permitido o ingresso, a exclusão extrajudicial. Ela só permite, né, no caso, só seria permitida a exclusão judicial e aí a sociedade teria legitimidade. Veja que quem tem legitimidade é a sociedade, ela que tem interesse, né, nos casos de exclusão do sócio, porque o sócio, na maioria das hipóteses, ele é excluído porque ele gera um prejuízo para a sociedade. Então, a legitimidade é da sociedade. Ok? Ponto importantíssimo. A legitimidade é da sociedade. Agora, veja, tem uma questão interessante envolvendo esse inciso 5º dos 600. Será que a sociedade teria legitimidade para propor a ação de resolução parcial de sociedade, mesmo quando a lei admite a exclusão extrajudicial? Veja, isso é um ponto que a gente deve considerar. Por quê? Porque pode ser que a sociedade tenha interesse em propor a demanda justamente para ter mais segurança jurídica
ou por saber que aquele sócio vai gerar vários entraves em relação à sociedade. Então, eu não veria, né, eu não veria falta de interesse da sociedade que propõe a ação de solução, mesmo no caso em que é permitida a exclusão extrajudicial, quando a exclusão judicial gera uma insegurança jurídica e é numa hipótese em que o sócio já gerou uma série de problemas para a própria sociedade, que a exclusão extrajudicial vai ser muito complicada e eu não vejo problema nesse caso, né? Até esse é o entendimento do Gagliardone, por exemplo, do Zumar, enfim, é o entendimento de que seria possível sim, não faleceria a legitimidade à sociedade, beleza? A Núbia perguntou, professor, essa cláusula de resistência dos demais sócios não estaria implícita quando não houvesse previsão contratual do ingresso dos sucessores? Sim, né? Ela estaria implícita. Você tem que ver o regramento da própria sociedade. Olha, se a sociedade não permite livre ingresso dos sócios, se não há nenhuma disposição permitindo essa sucessão automática, a princípio, sim, de certa forma, ela estaria implícita e os sócios poderiam resistir. Isso poderiam resistir, poderiam objetar a entrada dos sucessores tranquilamente, ok? Agora, quando há a cláusula expressa da admissão dos sucessores, aí é que não se deveria estimular essa resistência, porque deve-se cumprir o que está acordado no contrato social. Beleza, Núbia? Excelente pergunta. Tá? Quando não houver previsão, o sócio tem direito, né, de questionar ou de discutir o ingresso de novos sócios, porque a gente está tratando aqui de sociedade de pessoas, né? Em sociedade de pessoas, nós temos sim esse caráter, né, personalíssimo, da relevância, né, das características de cada sócio para o desenvolvimento do objeto societário. Ok, Núbia? Acho que fui claro aí na resposta para você. Beleza? E além disso, né, veja, o sócio também tem legitimidade para propor ação de solução parcial à sociedade, o sócio que eventualmente foi excluído, né, o sócio foi excluído da sociedade, judicial ou extrajudicialmente, enfim, né, o eventual sócio que exerceu o seu direito de retirada, tá? Seu direito de retirada ou seu direito de recesso, já expliquei a diferença entre os dois, apesar de alguns autores estabelecerem as expressões como sinônimas, mas veja que ao sócio que exerceu o seu direito de retirada ou recesso, estabelece que a legitimidade só se daria, o sócio só teria interesse depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito, ou seja, se o sócio saiu da sociedade por conta de uma retirada, né, no caso imotivada, ele tem que notificar a sociedade, vocês têm que lembrar do artigo 1029 do Código Civil, ele tem que notificar a sociedade com antecedência mínima de 60 dias, tá? Com antecedência mínima de 60 dias. Ok? Beleza? E se o sócio exerceu o seu direito de recesso, 1077, ele tem que notificar de logo a sociedade. Ok? Mas, veja, se for a sociedade por prazo determinado, o sócio só pode sair judicialmente provando que há justa causa, né? Porque se a sociedade é por prazo determinado, o que acontece? As pessoas confiaram que os sócios ficariam na sociedade durante aquele prazo, que o objeto seria executado adequadamente, beleza? Muito importante esse ponto. Agora, o que acontece aí quando o sócio exerce seu direito de recesso ou exerce seu direito de retirada? A sociedade, no direito de recesso, a sociedade, a partir que ela recebe a notificação, em 10 dias ela tem que providenciar a sua saída formal, saída do sócio. Ou, no caso do direito de retirada, tem esse prazo de 60 dias, recebeu a notificação, 60 dias aí, né, para a sociedade proceder às alterações, transcorre 60 dias, a partir dos 60 dias eu conto 10 dias para ela promover a alteração. Se ela não promove, o sócio pode ingressar com a ação de resolução parcial da sociedade. Nesse caso, ou só para retirar o seu nome da sociedade, né, como se fala usualmente, ou, né, numa linguagem mais coloquial, ou eventualmente para buscar a apuração dos seus haveres, ou os dois. Ok? Só que tem um ponto. Imagine vocês que não se passaram os 10 dias. E aí, mesmo assim, o sócio propôs a demanda. Né? Não se passaram esses 10 dias para que a sociedade faça as alterações, 10 dias contados do recebimento da notificação, no caso, direito de recesso, ou, no caso, direito de retirada do transcurso dos 60 dias, e o sócio, por exemplo, no 5º dia, ele ingressa com a demanda. Ele teria interesse de agir, né, para propor ação de resolução parcial de sociedade, teria interesse de agir. Veja, ele é um ponto importante, vai depender muito
da conduta. A princípio, eu não veria a necessidade de o juiz extinguir de logo a demanda, né, por ausência do interesse de agir, que aí alguns podem alocar isso nos pressupostos processuais, outros nas condições da ação, se você entende que as condições da ação ainda subsistem no CPC de 2015, mas vai depender do que vai acontecer, né? Se a sociedade, veja, ela inclusive já atesta que promoveu a alteração, de fato, não há interesse para a propositura da ação de solução parcial da sociedade. Mas veja, se a sociedade de fato não promoveu a alteração e em decorrência da ação vai promover a alteração, e aí nesse caso não haveria por que se extinguir, né, a demanda. Esse é um ponto importante. Agora, veja, se o eventual sócio propõe, a sociedade já promoveu, inclusive, é falar assim, não, já promovi a alteração. Esse eventual sócio que promoveu a demanda tem que ser condenado até em honorários, porque ele deu causa propositura. A sociedade estava no prazo dela, inclusive, para promover a alteração, beleza? Ponto substancial aí em se tratando da discussão da legitimidade e do interesse de agir para a propositura da ação de solução parcial de sociedade, beleza? Então, vamos lá, vamos avançar, a gente tem muita coisa ainda para falar hoje, e em relação à legitimidade, a gente vai entrar num ponto dos mais controversos, tá? Dos mais controversos, você vai precisar anotar aí no seu caderno, que é o seguinte, o código, ele permitiu que o cônjuge ou companheiro do sócio, né, cujo casamento, união estável, convivência terminou, ele pode requerer a apuração dos haveres na sociedade para o recebimento, né, da parcela que lhe cabe, para o recebimento da sua meação. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho lá o marido e a mulher ela tem 50% das ações de uma sociedade limitada, que ela constituiu quando, né, da eventual constância do enlace matrimonial. Então, o seu eventual cônjuge faz jus aí a meação a 25%, por exemplo, dessas ações. Imagine que o vínculo matrimonial foi dissolvido através do divórcio. Essa cônjuge teria legitimidade para propor uma ação de solução parcial com o objetivo de apurar os haveres e de logo, né, promover a liquidação da cota, né, da parcela da cota que é de titularidade, ou na verdade que é, né, integra a meação do cônjuge que, em função do divórcio, tem o direito de promover essa demanda. E aí, esse é um ponto controverso, por quê? Porque vocês vão lembrar que o artigo 1027 do Código Civil, ele estabelece que os herdeiros do cônjuge, de sócio, ou cônjuge, né, do que se separou judicialmente, no caso do divórcio, né, não poderiam exigir, desde logo, a parte que lhes cabe, né, da cota da sociedade. Mas eles teriam que concorrer com a divisão periódica de lucros, ou seja, o sócio não poderia exigir que ele fosse liquidada a cota, parcela da cota. Ele teria o direito de receber paulatinamente parte dos lucros da sociedade, até que a sociedade seja dissolvida. Isso está no artigo 1027 do Código Civil. Agora, vem o CPC e fala o seguinte, olha, não, o cônjuge pode promover de logo uma ação de dissolução parcial de sociedade para que a parcela da sua cota já seja liquidada. Isso é interessante, né? Porque, a princípio, o cônjuge não teria legitimidade para a ação de resolução parcial de sociedade, porque o que ele iria receber seria a divisão periódica de lucros até que a sociedade fosse liquidada. Mas hoje o cônjuge pode, de cara, já promover a ação de solução parcial de sociedade em busca da liquidação da parte da cota que lhe cabe. Veja que tem um ponto importante. O cônjuge, ele não passa a ser sócio da sociedade, não. A não ser que exista previsão contratual em sentido diverso. Ele não passa a ser sócio da sociedade. Ele tem direito a liquidar a parcela da cota para receber os valores que lhe competem em razão da meação, mas ele não passa a ser sócio. Como eu disse, a sociedade pode até admitir que ele passe a integrá-la, mas isso não é regra, muito pelo contrário. Eu vou liquidar a parcela da sua cota, e aí, liquidando a parcela da cota, né, eu vou pagar ao cônjuge o que lhe cabe em razão da sua meação. Veja que esse tipo de demanda não é uma demanda que vai transcorrer no
juízo de família, na vara de família. Tá? Essa demanda, né, ela não é proposta, ela é na vara de família, essa é uma demanda de competência civil comum, tá? E, portanto, né, eu tenho aí um procedimento próprio e específico para buscar a liquidação dessa cota. Então, o cônjuge tem que propor uma ação de dissolução parcial de sociedade, garantido lá, por exemplo, no divórcio, né, ficou garantida a sua ameação parcial da cota, ele tem que promover essa ação de dissolução parcial de sociedade para fins de liquidação da cota, ok? Veja que o 1027, de certa forma, ele confronta com o 600, parágrafo único, né, de tal sorte que tem se admitido que, por ser legislação superveniente, enfim, o CPC, né, estaria aí albergando uma autorização para que o cônjuge propusesse esse tipo de demanda, ok? Então, ponto importante, né? Inclusive, não sei se tem alguém aqui que é defensor, estuda para a defensoria, esse é um dispositivo 600, parágrafo único, muito importante, né? Temos várias ações envolvendo questões familiares, enfim, na defensoria pública, e esse tipo de ação à parte, né, a ação de dissolução parcial de sociedade, legitima o cônjuge, né, já a proceder a buscar a liquidação de parcela da cota, é muito importante, é extremamente salutar. Ok? Então, cuidado, faça o contraponto do 1027 com o 600, parágrafo único, para quem não tinha se atentado a isso, anote aí. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Vocês estão caladinhos aí, todo mundo tranquilo. Espero que estejam anotando com o caderno em mãos, né? De vez em quando surge uma dúvida, mas agora está todo mundo caladinho. Alguma dúvida aí em relação a esse ponto? Tudo ok, tudo ok. Tudo ok, disse o Gustavo. Então, Gustavo, beleza. Cauê falou que não, tudo certinho. Tá vendo que o direito empresarial é fácil? Eu sempre digo que, para a galera que estuda para concurso, que não existe a matéria que você não gosta, né? Existe a matéria que não está no seu edital. Se a matéria não está no seu edital, beleza, deixa para lá. Agora, se está no seu edital, não vai dizer que não gosta. Cria uma nova relação com ela, busca aprender. E direito empresarial e processo civil são matérias que as pessoas têm um certo tipo de resistência, mas se está no seu edital, você tem que abraçar, né, de toda forma. Beleza? Galera que está aí, deu feedback, se está tudo certo, né, se a aula está tranquila para vocês. E vamos seguir, vamos continuar, porque eu quero, Hanna, até mostrar para vocês o enunciado que está aí na tela, o enunciado 93 da terceira jornada de Direito Comercial do CJF, do Conselho da Justiça Federal. A terceira jornada aconteceu recentemente, né? E esse enunciado é importante, porque, veja, quando eu falo em ação de dissolução parcial de sociedade, eu estou tratando da pessoa jurídica de direito privado sociedade. Então, é uma ação que é proposta, que é exercida, enfim, né, nas hipóteses em que nós temos uma sociedade contratual ou sociedade simples, ou no caso da sociedade anônima de capital fechado, naquelas hipóteses do 599, parágrafo 2º. Agora, né, agora tem uma discussão, veja, mas imagine vocês na discussão do, né, especificamente do 600, parágrafo único. Imagine vocês que nós tenhamos um EIRELI, né? Uma EIRELI. E agora presta atenção, presta muita atenção nisso, porque eu vou falar de inovações agora deste ano no Código Civil. Imagine que vocês tenham, né, 2019, 2020, que vocês tenham um EIRELI, que é chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Lembrando que a EIRELI não é uma sociedade unipessoal, ela é uma pessoa jurídica à parte, independente, né? Tanto que o Código Civil foi alterado no artigo 44 para acrescer um inciso 6º que dispõe lá que são pessoas jurídicas de direito privado, inciso 6º, a empresa individual de responsabilidade limitada, de tal sorte que a EIRELI não é sociedade unipessoal, ok? Beleza? A EIRELI que está regulada lá no artigo 980-A do Código Civil. Se a EIRELI não é uma sociedade unipessoal, ela é um tipo próprio de pessoa jurídica, e a ação de dissolução parcial de sociedade, vejam, é uma ação que é direcionada para as sociedades especificamente, a pergunta que fica é, eu posso usar o 600, parágrafo único para liquidar uma parte do capital social de titularidade do titular único da EIRELI? Porque lembre-se que na EIRELI uma única pessoa
integra a Eireli, né? Ela é titular de todo o seu capital social. Capital social, aspas, porque não é uma sociedade, como eu disse. Mas uma única pessoa titula todo o capital, beleza? E aí, por exemplo, eu poderia usar essa hipótese do 600, parágrafo único, para promover uma liquidação parcial desse capital social ou não, ou a ação de solução parcial de sociedade não se aplicaria nesse ponto à Eireli. Lembrem-se aqui, anotem aí, que em função da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, a Lei de Liberdade Econômica, ela alterou o Código Civil, no artigo 1052, mais especificamente, acresceu os parágrafos 1º e 2º, para autorizar a criação de uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, hoje você pode criar uma sociedade limitada unipessoal, uma sociedade com um único sócio, uma limitada com um único sócio. Né? Vejam vocês que, de certa forma, com essa modificação do Código Civil, praticamente você coloca em desuso a empresa individual de responsabilidade limitada, porque, se vocês lembrarem do caput 980A, ele vai dizer que para eu constituir uma Eireli, eu tenho que ter um capital mínimo de 100 salários mínimos, né? Levando em consideração o maior salário mínimo vigente no país. Então, tem que ter pelo menos 100 salários mínimos. O capital social da Eireli é de 100 salários mínimos ou mais. O código diz, não será inferior a 100 salários mínimos, ou seja, tem que ser 100 ou mais. O que significa dizer que? Significa dizer que é muito mais interessante você utilizar a sociedade limitada unipessoal do que a própria empresa individual de responsabilidade limitada. Ok? Mas vejam, nesse caso especificamente, eu também não veria objeção a aplicar o 600 parágrafo único para as Eirelis. Por quê? Porque aí eu garantiria a meação do eventual cônjuge e também garantiria a continuidade da atividade empresarial, tá? E possibilitaria a liquidação de parcela desse capital. Apesar de a ação de dissolução parcial de sociedade não se referir a empresas individuais de responsabilidade limitada, o 600 parágrafo único, para mim, seria plenamente aplicável às Eirelis, tanto que o enunciado 93 da terceira jornada de direito comercial do CJF deixou isso claro, expresso, e recorda aí que os enunciados são importantes fontes interpretativas, né? Lembrando que não são fontes jurisprudenciais, mas são fontes interpretativas de relevo, ok? Beleza? Então, ponto relevantíssimo, prestem atenção aí que esse 600 parágrafo único também poderia ser utilizado para a Eireli, enunciado recente da terceira jornada de direito comercial, já defendia isso também, né? Antes mesmo da edição do enunciado, gostaria até de lembrar aqui que, terminando aí o meu livro, Direito Empresarial e Estratégico para Concurso, um livro muito bacana que vai sair em breve, está bem destrinchado, já com, né, os aspectos mais relevantes por carreira, enfim, depois vocês vão ter acesso ao livro aí, beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Então, 600 parágrafo único é um artigo muito relevante, muito importante, que provavelmente você vai encontrar aí na prática ou na tua prova, beleza? E aí, veja que o que é interessante. A gente falou de legitimidade ativa, né? Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai para a legitimidade passiva na ação de solução parcial de sociedade. Me parece que temos uma dúvida aqui no chat. Vamos lá. Já que notícia boa, é verdade. Estou escrevendo, inclusive a quarentena ela potencializou, né, a minha escrita para que o livro fique pronto dentro em breve aí, Direito Empresarial e Estratégico para Concurso. Beleza? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Vamos falar de legitimidade passiva na ação de solução parcial de sociedade. Galera, dê o feedback da aula aí, tá? Aguardo aí sempre o feedback de vocês. Se tiver alguma dúvida, se estiver muito rápido, vamos tranquilo, vamos no nosso ritmo aqui, para que vocês possam vencer esse assunto que é extremamente relevante e importante para vocês. Olha aí, legitimidade passiva. Aqui, o Código de Processo Civil estabeleceu a necessidade de os sócios da sociedade serem citados na ação de solução parcial de sociedade. E aí, particularmente, o Código de Processo Civil deu a entender que deve existir um litisconsórcio passivo necessário entre sócios e sociedade, tá? Entre sócios e sociedade.
De certa forma, o Código resolve o imbróglio jurisprudencial no que diz respeito à necessidade, né, desse litisconsórcio passivo, que seria, de fato, um litisconsórcio passivo necessário pelo que prevê o 601, porque ele estabelece a necessidade de os sócios e as sociedades serem citados. Se os dois têm que ser citados, os dois devem integrar a relação jurídica processual da ação de solução parcial de sociedade. Ok? Vejam que os sócios eles são citados para contestar, para concordar com o pedido ou contestar na ação de solução parcial de sociedade. Ou seja, eles são citados para contestar, e o que foge um pouquinho do procedimento comum, né, lá no artigo 334, que você é citado, você é réu, para participar de uma audiência de conciliação ou mediação. Lembre que nós estamos aqui em um procedimento especial, né, que é o procedimento da ação de solução parcial de sociedade. Então, veja, e que isso fique claro, que, na verdade, você tem que seguir, né, o que dispõe o procedimento especial. Então, no caso, especificamente, eu sou citado para contestar e não para participar de uma audiência de conciliação e mediação. Isso significa que é vedado ao juiz propor uma ação, propor uma audiência de conciliação e mediação de forma alguma. Está dentro dos deveres do juiz de buscar a autocomposição entre as partes, lá no artigo 139 do Código de Processo Civil. Ou seja, ele pode sim marcar uma audiência de conciliação e mediação, mas o eventual sócio e a sociedade são citados para contestar a demanda, a ação de solução parcial de sociedade. Eles não são citados para participar da audiência de conciliação e mediação na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil. Muito importante isso. Então, a princípio, haveria um litisconsórcio passivo necessário entre sócios e sociedades que teriam interesse nesse tipo de demanda, principalmente porque aí busca-se a apuração de haveres ou a resolução da sociedade, ou as duas situações. Agora, o Código, ele, de certa forma, ele estabelece uma previsão que é criticável. Né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, preste atenção, a sociedade não será citada se todos os sócios já foram citados, mas ela fica sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Veja o seguinte, ó, que para que você se submeta aos efeitos da coisa julgada, você tem que ter participado da relação jurídica processual. Né? Do regime na coisa julgada no Código de Processo Civil, ele é pró et contra ou a favor da parte, né? Da parte que integra a relação jurídica processual, de tal sorte que eu não poderia estender os efeitos da coisa julgada àquele que não participou da relação jurídica processual. Isso é um ponto importante. Mas o parágrafo único diz, olha, se a sociedade não foi citada, mas se todos os sócios foram, então a sociedade não há nenhum prejuízo, a sociedade fica submetida aos efeitos da decisão e a coisa julgada. Veja que aí excepciona-se essa situação, que é clara no CPC, de que os efeitos da coisa julgada só são oponíveis àqueles que participaram da relação jurídica processual. Mesmo que a sociedade não tenha integrado a relação jurídica processual, a ela são extensíveis os efeitos da coisa julgada, o que, de certa forma, relativiza a regra geral de que a coisa julgada só pode protrair, só pode estender efeitos àqueles que participaram da relação jurídica processual. Isso, de certa forma, é uma exceção. E o próprio STJ já possuía entendimento nessa linha, porque veja que o Código diz que se os eventuais sócios eles são citados, já supriu ali a necessidade de citar a sociedade. Vale, quando é que isso correria? Imagine que o sócio excluído propõe uma demanda em desfavor, uma ação de solução parcial de sociedade, em desfavor dos sócios e da sociedade. A sociedade não foi citada, mas todos os sócios foram. Então, não necessariamente eu preciso citar a sociedade, né? Mas eu posso estender os efeitos da decisão e da coisa julgada a essa sociedade, porque todos os sócios, todos os interessados participavam da relação jurídica processual, que de certa forma é criticável. Por quê? Porque a sociedade é um ente autônomo, independente das pessoas jurídicas que a integram, de tal sorte que se ela tem personalidade jurídica própria, se ela é titular de relações jurídicas próprias, ela também deveria ser citada nesse caso especificamente, ok? Mas o STJ já tinha entendimento nesse sentido. Eu quero trazer um acórdão para vocês aqui, que é o recurso especial 1.731.464. O STJ diz expressamente, nos termos do artigo 601, parágrafo único do CPC, na ação de solução parcial de sociedade
limitada, ele está tratando da limitada, veja que a ação de solução parcial da sociedade não está restrita às sociedades limitadas, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participaram do quadro social integram a lide, porque não se vislumbra prejuízo à sociedade, beleza? Então, a despeito de existir aí um litisconsórcio passivo necessário, se todos os sócios foram citados, a sociedade também está aí, deve se curvar aos efeitos da coisa julgada. Ok? É uma exceção a ideia de que a coisa julgada só estende os seus efeitos àqueles que participam da relação jurídica processual. Ok? Beleza? Então vamos lá, eu acho que temos uma dúvida aqui. O caput 601 fala em sócios, mas o entendimento sobre a existência de litisconsórcio passivo é necessário. Também vale para os acionistas da anônima de capital fechado? Sim, Núbia. Né? A expressão sócios aí, ela é lida de forma ampla para abranger tanto os sócios em sentido estrito, né, como aqueles também acionistas de uma sociedade anônima de capital fechado na forma do 599, parágrafo 2º, tá? Então, essa interpretação ela é ampla, né? Já que o Código permite que a sociedade anônima de capital fechado seja objeto de uma ação de solução parcial de sociedade, todos os acionistas, né, dessa SA de capital fechado devem integrar a relação jurídica processual, que é de seu interesse. Ok? Beleza? Acho que respondi a tua dúvida aí. Me diz se está respondida. Se sim, vamos seguir. Veja que esse é um dispositivo importantíssimo, tá? Muito importante. Grifem aí esse parágrafo único, né, que estende os efeitos da coisa julgada também, né, à sociedade, mesmo que ela não figure na relação jurídica processual, se todos os eventuais sócios / acionistas foram regularmente citados. Acordo precedente do STJ é importantíssimo, esse precedente é de outubro de 2018, tá? Nós temos outros precedentes também nesse sentido, ok? Beleza? Então, veja, os sócios e a sociedade serão citados para ou concordar com o pedido de solução parcial, né, ou contestar. Não há aquela fase preliminar da necessidade de termos uma audiência de conciliação e mediação, a despeito do juiz ter a possibilidade de agendar essa audiência de conciliação e mediação, né, porque os juízes, né, os órgãos jurisdicionais devem a todo momento buscar conciliar, enfim, promover a autocomposição entre as partes na forma do artigo 139 do Código de Processo Civil, ok? Vamos lá, é o seguinte, ó, vamos falar da estrutura procedimental da ação de solução parcial de sociedade. Veja que, em regra, é um procedimento bifásico. É um procedimento bifásico quando vale? Quando eu tiver, tá? Quando eu tiver a acumulação do pedido de resolução da sociedade junto com a apuração de haveres. Vejam que, de fato, é um procedimento bifásico que prevê uma liquidação especial, que é uma liquidação que difere daquela liquidação típica lá prevista a partir do artigo 509 do Código de Processo Civil. É um procedimento bifásico, tá? Com, né, a parte relacionada à ação de a própria resolução parcial e depois, aí, quando houver acumulação, né, com a resolução de haveres. Lógico que, se o objetivo é só a apuração de haveres ou só a resolução, o procedimento não vai ser bifásico. Quando há acumulação, o procedimento ele é bifásico em si. E aí, o que acontece? Imagine que existe uma acumulação. Eu peço tanto a resolução parcial como a apuração de haveres. O que vai acontecer? Vocês viram que os sócios e a sociedade são citados para ou concordar com o pedido ou contestar, né? Se eles são citados para concordar com o pedido ou contestar, se eles concordam com o pedido, o cara ingressa com a ação, né? Ele fala assim, não, tudo bem, tem que resolver mesmo a sociedade em relação a esse sócio, tudo ok. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, nesse procedimento bifásico, se todo mundo concorda com a resolução, o que o Código autoriza, o Código de Processo Civil, que, de fato, aí eu tenho prevista uma sanção premial, tá? Eu tenho uma sanção premial. Ó, se todo mundo concordar, eu não tenho condenação em honorários e as custas são rateadas de acordo com a proporção, a participação de cada um no capital social. Então, veja que ponto interessante, né? Se todo mundo concorda com a resolução, eu não tenho condenação em honorários. O que eu terei? Eu tenho condenação, lógico que as custas, né, devem ser apuradas e devem ser rateadas entre aqueles sócios de acordo com a proporção do capital social.
Se todo mundo concorda, se há o reconhecimento jurídico, né, do pedido de resolução, o código estabelece uma sanção premial e diz, olha, tudo bem, não tenho condenação em honorários, mas as custas serão rateadas entre os sócios na proporção da participação de cada um no capital social. Agora, vejam que, nesse caso, esse dispositivo, que é o 603, ele se correlaciona com as hipóteses em que eu tenho resolução da sociedade. E aí, veja, se o cara propõe a demanda só para apuração de haveres e não para resolução da sociedade, porque o 603 ele diz, olha, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância em relação à resolução, né, da sociedade ou dissolução parcial, o juiz decreta passando a fase de liquidação, que é uma fase de liquidação especial, que é a apuração de haveres. Então, a dúvida que fica é a seguinte, beleza, tudo bem, mas se eu propuser a demanda só para apuração de haveres, eu também terei aí dispensa da condenação de honorários e as custas serão rateadas, né, de acordo com a participação de cada um no capital social. Eu vislumbro que esse dispositivo só é aplicável quando o procedimento é bifásico ou quando a parte pleiteia só a resolução parcial. Tá? Mas quando ela pede só apuração de haveres, aí eu tenho que aplicar o 90, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, tá? O 90, parágrafo 4º, porque a demanda não objetiva, nesse caso, a resolução da sociedade, só a apuração de haveres. Eu teria que aplicar a regra geral do 90, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que permite a redução nos honorários pela metade. Tá? Esse entendimento não é um entendimento pacífico, mas se tiver só a apuração de haveres, eu aplicaria a regra do parágrafo 4º do 90 e não o 603, que trata especificamente das hipóteses que eu tenho apenas a resolução parcial da sociedade. Ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Não? Ótimo, então. Então, olha, se a parte concorda, todo mundo concorda com a resolução, tudo bem, não tenho condenação em honorários, custas rateadas de acordo com a proporção de cada um no capital social. E aí, eu passo de logo à fase de liquidação. Veja que é uma liquidação especial. Não é a liquidação clássica do 509, é a liquidação para apuração de haveres. Agora, se houver contestação, aí já é diferente. Em existindo contestação, o que vai acontecer? Aí eu vou me valer do procedimento comum. Né? Aí eu sigo a estrutura do procedimento comum, regulado a partir de 318, naturalmente, e depois, na fase de liquidação, é que eu volto para o procedimento especial. Por isso que o procedimento é bifásico, entende? Eu tenho uma fase inicial que pode ser resolvida de logo se todo mundo concordar, ou se houver contestação, eu sigo o rito procedimental comum. Depois, quando a liquidação, eu volto para o procedimento especial para a liquidação especial relacionada à apuração de haveres. Então, vejam que eu terei uma sentença para reconhecer essa resolução da sociedade. E essa sentença, para reconhecer a resolução, para que eu possa passar a fase de liquidação especial de apuração de haveres, né, ela não impede, ainda que exista apelação, que eu siga com a liquidação. Né? Porque mesmo que, eventualmente, eu tenha uma apelação interposta contra essa sentença que decide a resolução parcial, eu posso dar início à fase liquidatória, não há impedimento, tá? Eu posso dar início à fase liquidatória, isso é um ponto muito importante, beleza? Então, se houver resistência, eu vou para o procedimento comum, observo o procedimento comum, depois volto para o procedimento especial de liquidação. Não vou para o 509, eu volto de novo, né, para o 604 e seguintes para ter essa liquidação especial, essa liquidação voltada à apuração de haveres, que ela tem as suas peculiaridades, porque envolve questões societárias, né? Fala-se até aqui, eu posso dizer expressamente que é um processo civil societário, ok? Só queria fazer um adendo para vocês, muito importante mesmo, que algumas pessoas esquecem. E veja, imagine que você é credor de um eventual sócio. Você é credor de um eventual sócio. E você quer receber esses valores. Imagine que você tenha promovido uma execução de título executivo extrajudicial. Né? Lembrando que a execução autônoma se mantém se for em relação a títulos executivos extrajudiciais. Propus uma ação de execução autônoma, um lastro e um título executivo extrajudicial, e
única coisa que o credor tem são ações ou são cotas de uma sociedade. Eu posso promover a penhora dessas cotas, ou eu preciso, para receber esse valor, promover uma ação de solução parcial de sociedade. Veja que, no caso, né, eu não vou me valer da ação de solução parcial de sociedade. Eu tenho um procedimento específico para a penhorabilidade de cotas ou ações, que está lá no artigo 861 do Código de Processo Civil. Tá? Então, eu não preciso propor uma demanda de resolução parcial de sociedade para ver satisfeito o meu crédito. Eu posso promover a penhorabilidade das cotas ou ações com o rito procedimental do 861, que eu não vou discutir aqui, que aí seria uma outra aula, mas é preciso que fique claro que o credor não precisa submeter uma ação de solução parcial de sociedade. Eu já tenho um rito procedimental para a penhorabilidade dessas cotas ou das ações, com a consequente liquidação para pagamento, ok? Beleza? Isso é muito importante mesmo. Ok? E aí, Vale, o que acontece? Né? Vamos supor que houve, né? Aí a concordância, vou para a fase liquidatória especial, ou eventualmente tramitou o procedimento comum, sentença, reconhece a resolução, vou para a fase liquidatória especial. O que tem de diferente nessa fase liquidatória especial? Veja que nessa fase liquidatória especial é muito importante, né, o estabelecimento de 3 parâmetros que serão, né, fixados pelo juiz. Tá? O juiz, de acordo com o artigo 604 do Código de Processo Civil, e aí vejam que antigamente, antes da regulamentação do CPC, esses critérios que eu vou descrever do 604, eles ficavam muito ao alvedrio do próprio perito na ação de solução parcial de sociedade. E o estabelecimento desses critérios fixos foi muito importante para dar mais segurança jurídica à ação de solução parcial de sociedade. Então, por exemplo, nessa apuração de haveres, que eu vou apurar quanto a parte tem a receber, o juiz, para apuração de haveres, veja, ele fixa a data da resolução da sociedade, quando é que a sociedade foi resolvida, né? Quando é que eu considero que o sócio saiu. Por que isso é tão importante? Porque, veja, a partir do momento que o juiz fixa essa data, depois o sócio não tem direito a eventuais divisões ou repartições de lucros, tá? Ele só vai ter direito a uma atualização, enfim. Então, é importante definir a data da resolução da sociedade, definir o critério de apuração de haveres, de acordo com o capital social, e nomear o perito. Lembrando que o STJ já dizia isso, que na ação de solução parcial de sociedade eu não tenho a figura do liquidante. A figura do liquidante é uma figura que é estabelecida para a dissolução da sociedade. Eu tenho a nomeação de um perito que fixará, né, o valor que se tem a receber, e esse perito, preferencialmente, será, né, alguém que seja especializado em avaliação de sociedades. Lembrando para vocês que o Código de Processo Civil permite, no artigo 471, um negócio jurídico processual para a escolha de perito. Isso pode ser muito importante na ação de solução parcial de sociedade, porque as questões societárias são muito controversas, não é qualquer perito que tem a possibilidade e, principalmente, que tem base suficiente para aferir essas questões societárias. Então, para a apuração de haveres, o juiz fixa a data da resolução de sociedade, define o critério de apuração de haveres e também nomeia o perito, tá? Nomeia o perito. Lógico que se houver parte controversa, você tem que depositar de logo e o eventual sócio, por exemplo, pode levantar esses valores em caso, né, de parte em controvérsia. Não, a gente sabe que deve 50 mil. Agora, esses outros 100 mil que estão sendo discutidos, a gente questiona e aí, lógico, isso vai ser adequadamente aferido. Lembrando que a decisão que estabelece a fixação dos valores que devem ser pagos tem efeito, eficácia condenatória. Ok, beleza? E a data da resolução da sociedade, ela está estabelecida, esses critérios no artigo 605. No caso de falecimento do sócio, é a data do óbito. No caso de retirada imotivada, é o 60º dia seguinte ao do recebimento da notificação, isso com lastro no artigo 1029 do Código Civil. No direito de recesso, é o dia que a sociedade recebe a notificação, isso está lá também no 1077. No caso de retirada por justa causa da sociedade por prazo determinado, ou no caso de exclusão judicial, é a data do trânsito em julgado. Por quê? Porque nas duas hipóteses eu dependo de deliberação judicial. E na exclusão extrajudicial é a data da assembleia ou a data da reunião. Lembrando que
em se tratando de sociedade limitada, né, principalmente, nós temos duas formas de deliberação societária. Assembleia, quando eu tenho um número de sócios superior a 10, ou reunião, quando o número de sócios for igual ou inferior a 10 sócios, beleza? Que é um procedimento mais simplificado, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? E aí a gente entra num ponto relevante para a gente caminhar para o final da nossa aula, né, que é o critério para apuração de haveres. Como é que eu vou apurar o que a parte tem a receber? Presta muita atenção nisso. Tá? O professor Fábio Lhoa Coelho diz o seguinte, olha, regra geral, a gente tem duas metodologias de cálculo. Uma metodologia econômica e uma metodologia patrimonial. Presta atenção. Eu tenho duas formas de metodologia de cálculo para aferir o que eventual sócio tem a receber em razão da saída da sociedade. Então, eu posso ter uma metodologia econômica, e o que a metodologia econômica, né, tem como base? Ela leva em consideração a perspectiva de lucratividade, de recebimento futuro da sociedade. Isso é muito importante. A metodologia econômica vai projetar o que a sociedade tem a receber. E aí isso pode ser muito interessante para o sócio, né? Porque ele vai, né, receber os valores em razão da sua saída, levando em consideração o que potencialmente será recebido. Ou seja, ele vai receber algo com base numa perspectiva futura sem ter os riscos inerentes à participação na sociedade, porque ele não vai participar mais. E, além disso, eu tenho uma metodologia patrimonial, que leva em consideração patrimônio societário, né, com os valores aferidos com base na data de resolução da sociedade, e aí eu vou aferir o patrimônio todo, né, inclusive, né, a análise do passivo, do ativo, levando em consideração os bens que compõem a sociedade, sejam bens, né, materiais ou imateriais. Lógico que a gente sabe que existe aí, né, existem bens imateriais que integram a estrutura da sociedade, mas existem as duas metodologias de cálculo. Qual que eu vou utilizar? Né? Primeiro, o critério para apuração de haveres, ele está estabelecido, regra geral, no contrato social ou no estatuto. Então, você vai olhar para o contrato social ou para o estatuto. O critério que ele estabelecer, você vai respeitar. O critério que estiver no contrato social, o juiz tem que fixar como critério para apuração de haveres. Tanto que no 604 ele diz, olha, o juiz fixará o critério para apuração de haveres de acordo com o que estiver disposto no contrato social. Isso é muito importante. Tá? E aí, veja, se houver omissão no contrato social, o código optou, no 606, pela metodologia patrimonial e não econômica. Ele disse, olha, você vai aferir o patrimônio da sociedade, né? Ele fala em valor patrimonial apurado com base em balanço de determinação. Ou seja, eu tomo por referência todo o ativo e passivo da sociedade, qual o valor, né, que se teria de ativo e passivo, caso, por exemplo, a sociedade fosse liquidada, fosse dissolvida. Quanto eu teria de ativo e passivo? Eu levo em consideração esse acervo patrimonial todo para estabelecer quanto o sócio tem a receber. Porque aí esse critério ele é mais seguro, principalmente porque ele não vai levar em consideração a perspectiva de lucratividade. Pode ser que a sociedade não lucre isso. Ele leva em consideração que a sociedade tem naquele momento da resolução societária, afere ali, faz o balanço de tudo, de todo o patrimônio, chega-se a um valor e diz, olha, esse sócio tem tanto a receber, né, ou esse acionista tem tanto a receber. Beleza? Então, leve em consideração, o critério é metodologia patrimonial, mais especificamente um balanço de determinação. O que eu vou fazer? Eu vou apurar todo o patrimônio da sociedade, seu ativo, passivo, vou considerar o valor dos bens a preço de saída da sociedade, como se a sociedade fosse ser dissolvida hoje, e aí eu vou, eventualmente, pagar ao sócio. Beleza? Então, veja, quando eu chego nesses valores, ótimo, aí, ó, o juiz já fixou a data de resolução da sociedade, o critério de apuração de haveres, chegou-se ao quanto, aí esse valor tem que ser pago, né? Lembrando que o juiz pode rever a data da resolução ou o critério de apuração de haveres, de acordo com o 607, até antes do início da perícia. Vamos supor que ele tenha se equivocado em relação ao critério de apuração de haveres que está no contrato social. Ele pode rever isso até antes do início da perícia. Depois do início da perícia, há uma preclusão
inclusive pró-iudicato para o juiz, que ele não pode rever o critério de apuração de haveres, nem a data da resolução depois do início da perícia, ok? Ponto muito importante até o início da perícia. Antes do início da perícia, ele pode rever esses critérios, depois não há uma preclusão para o juiz, inclusive para revisão desses critérios, ok? E aí, lógico, fixado o valor a receber, enfim, né? Aí esse valor tem que ser pago, inclusive o Código de Processo Civil, ele estabelece que o pagamento será feito na forma do parágrafo 2º do artigo, né, do Código Civil, tá? Do parágrafo 2º do artigo 1031, estabelece um prazo aí de mais ou menos 90 dias para que esse pagamento seja efetuado, tá? Lembrando que eu terei uma fase de cumprimento de sentença, né? Uma fase de cumprimento de sentença, praticamente depois que tudo estiver resolvido, eu tenho um prazo de 90 dias para o pagamento desses valores e, se eventualmente não for pago, né? Está lá no 1031, parágrafo 2º, aí eu posso, né, iniciar uma fase de cumprimento e a parte vai ser forçada pelos meios legais cabíveis a pagar esses valores, né, principalmente a sociedade que paga, que dispõe desses valores. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Pessoal, então, deixa eu pedir, vou encarecidamente pedir a todos vocês que se manifestem aí no chat, digam se valeu ou não valeu a pena a aula, dê uma nota aí de 0 a 10, digam se os critérios ficaram claros, se foi tudo tranquilo para vocês, se vocês conseguiram anotar, né? De 0 a 10, dê uma nota aí para a aula, se ficou tudo tranquilinho, né? Se vocês conseguiram compreender bem a ação de solução parcial de sociedade, até esmiuçar o máximo para vocês aqui, né, para que vocês tenham aí uma clareza em relação a esse procedimento especial. Grato de coração aqui, né? Eu só vou disponibilizar a aula para quem está aqui, principalmente porque a gente quase tetou lá o número de inscritos 100, né? Foram 80 e poucos inscritos, né? Pouca gente, talvez até por dificuldade de acessar o Zoom, não conseguiu acessar, enfim, mas eu vou disponibilizar a aula para vocês. Eu peço que passem um e-mail para mim pelo Instagram, né, para a gente disponibilizar a aula, para que vocês possam rever, anotar os pontos centrais, lembrar de mim quando isso for cobrado numa prova, quando você for atuar na prática. Beleza? E só vou fazer um pedido para vocês, que essas considerações sobre a aula, que vocês mandassem um direct para mim no Instagram, falando como é que foi a aula, o que vocês acharam. Lógico, né, uma forma de a gente saber que está no caminho certo e estamos fazendo o melhor por vocês. A gente está num momento extremamente delicado e ter esses instantes produtivos é muito importante para você manter a sua conexão com o seu objetivo, com o seu propósito, que é fundamental para que a gente continue, né, sonhando, para que a gente continue concretizando aquilo que a gente busca. Minha missão de vida é contribuir, né, com o objetivo de vocês. Eu agradeço de coração a todos que estão aqui e peço, né, como um feedback, para que vocês mandem uma mensagem lá no Insta, falando como é que foi a aula, o que vocês acharam da aula, se foi esclarecedora. Se vocês entenderam bem, eu fico muito feliz, que esse é um tema muito controverso, esse é um tema que envolve direito empresarial, direito processual civil, tá? Então, de fato, é um tema que tem discussões muito, mas muito profundas, e vocês aqui, no geral, conseguiram compreender. E eu peço de coração que vocês me deem esse feedback lá, para que a gente possa até marcar outras aulas. Por que aqui é mais legal de a gente fazer aula? Porque eu posso compartilhar o material, eu posso também, né, deixar a aula gravada, eu posso passar de 1 hora, né? Nossa aula foi quase 2 horas, foram quase 2 horas de aula, então por aqui fica mais interessante. Eu agradeço de coração a todos que participaram. Saiu daqui, vai lá, manda mensagem, tá? Fala para mim o que você achou. Vai ser muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Gostaria de lembrar a vocês que estão aqui que amanhã eu tenho um live às 18 horas com o Daniel Amorim Assunção Neves. A gente vai falar sobre o sistema de precedentes judiciais. E às 21 horas eu tenho um live também com o Lucas Buril. A gente vai falar sobre efeito devolutivo de recursos, a gente vai falar sobre objeto dos recursos cíveis, vamos falar sobre dimensionamento dos efeitos recursais, enfim. Aguardo vocês por lá no Instagram amanhã
Também, beleza? Vou aguardar as mensagens lá, não esqueça. Um grande abraço para vocês, muito obrigado de coração e peçam lá também o link para a aula que foi adequadamente gravada. Um grande abraço, estamos juntos e até mais. Gratidão de coração.